Deus descansou. Gênesis 2, versos 1 a 3, a palavra de Deus diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Só até aí. E louvado seja Deus pela sua palavra, bendita, perfeita, inerrante, infalível, instrução para a nossa vida. Bem, tenho pregado aqui na igreja em Gênesis desde o ano passado. Meu planejamento, aliás, irmãos, é o Senhor permitindo ir mais ou menos até o meio do ano. E aí chega, né? Tá bom. Eu vou pregar só até o capítulo 3. Então são os 3 primeiros capítulos da Bíblia. Aqui na igreja a gente tem pregado, para os irmãos saberem, se é que não perceberam ainda, sempre um dos pastores prega no Velho Testamento, o outro no Novo, depois a gente inverte. Então o pastor Luciano está pregando no Novo Testamento, nas cartas a Timóteo. Eu estou pregando no Velho Testamento, em Gênesis. Depois, possivelmente, talvez a gente ajuste um período, e aí a gente continua sempre nisso, para que nós tenhamos o privilégio de entender, de conhecer, de ouvir todo o conselho de Deus. Se a gente for pregar, irmão, só aquilo que a gente gosta mais, a gente corre um risco, que é o risco de priorizar aquilo que a gente se sente mais à vontade e de, por outro lado, negligenciar outras coisas importantes da Bíblia com as quais, às vezes, a gente não está tão familiarizado. Mas assim, a gente garante que o povo de Deus está recebendo toda a palavra de Deus e a gente não vai fugir, não, nem dos textos mais difíceis. Tem alguns mesmo, né? E a gente chegou aqui, temos caminhado, verso por verso, parágrafo por parágrafo, desde lá do capítulo 1, versículo 1, e a gente chega nesse lugar que é o clímax da narrativa. Então, ouça isso, por favor, e esse tem aplicações para a sua vida, tá? Esse trecho aqui é o ápice, ele é o clímax, o ponto alto, o pico da narrativa da criação. Então, se a gente pudesse imaginar Moisés não escrevendo, mas discursando para nós a respeito de Gênesis, talvez a gente ouviria a entonação dele quase como se fosse assim num crescente contínuo, sabe? Vai crescendo, crescendo, preparando nossos corações, e quando chegasse aqui nessa parte, essa parte seria num tom de muita alegria, de muita festa, de muito entusiasmo, de muita emoção. Deus concluiu a sua obra no 7º dia. A gente não tem o Moisés falando, mas o texto deixa claro para a gente algumas coisas que mostram como essa passagem é importante. Quero compartilhar algumas para os irmãos, a título de introdução, depois a gente observa as aplicações. Primeiro, todos os dias, do 1º dia ao 6º dia, os dias da criação começam com uma fórmula. Vaiomer Elohim, ou disse Deus. Todos os dias começam com disse Deus, ou disse também Deus, já viu? Mas o dia 7º não começa assim. Outra coisa, todos os dias terminam com uma fórmula também, que é aquela fórmula assim, ó, houve tarde e manhã o dia tal. Lembra disso? Gênesis 1, parece o tempo todo. No 7º dia, também não termina assim. Talvez essa é uma indicação que o dia 7º não tem fim, mas eu falo disso outro dia. Hoje não vai dar tempo. O 7º dia é o único dia que é abençoado e santificado. Antes, a gente viu os animais sendo abençoados, depois o ser humano ser abençoado, mas é a única vez aqui que um dia, um período de tempo, é abençoado e não um ser vivo. E ele é abençoado e santificado. Também, o 7º dia, essa expressão 7º dia, aparece 3 vezes aí na passagem. É uma ênfase. Sempre que na Bíblia aparece uma coisa 3 vezes, isso quer dizer que ela é muito importante. Há uma ênfase do autor nela. E, última coisa, só para mostrar como esse texto é diferente, o 7º dia não tem um par. É lógico, né, pastor? 7 é ímpar. É claro, isso é verdade. Mas eu queria que você percebesse que existe um padrão que a gente já comentou aqui. O dia 1 é par do dia 4. No dia 1 Deus cria a luz, no dia 4 os luzeiros para governar essa luz, fazer a separação de dia e noite. No dia 2, o dia 2 é par do dia 5. O dia 2, Deus faz o firmamento, separa as águas de cima e as águas de baixo. O dia 5, Deus povoa as águas de baixo e povoa o firmamento. O dia 3 é par do dia 6. No dia 3, Deus faz separação da água e da terra seca. E no dia 6, Deus cria então os animais e o ser humano que vão habitar a terra seca. Todos os dias tem um par.
Mas o sétimo dia é um dia isolado, um dia singular, um dia único. Por que essa conclusão, então, é tão singular? Porque Deus acabou a terra, os céus e todo o seu exército. E o fato de Deus ter acabado essa obra mostra para nós algumas coisas. São essas coisas que eu vou mostrar sobre Deus e sobre nós. E então a gente vai focar hoje no versículo 1, principalmente. Deus acabou a sua obra. Isso significa 3 coisas. São os 3 pontos da mensagem. Agora você já pode ficar calculando na sua cabeça quanto tempo vai demorar para a mensagem acabar. Eu vou te dar os 3 pontos. Aí quando... Bom, você sabe como é que é, né? Você sabe como é que funciona. Ponto número 1. A conclusão da obra de Deus realça que Deus é único, não há outro como Ele. Ponto número 2. A conclusão da obra de Deus é a inauguração do grande templo que Deus mesmo criou. Vou explicar para vocês melhor. Na verdade, relembrar. Ponto número 3. A conclusão da obra de Deus realça a sua soberania e o seu poder. Esses são os 3 pontos da mensagem de hoje. Aí você faz o cálculo aí, se eu demorar uns 10 minutos no primeiro, você sabe mais ou menos, enfim. Ponto número 1, então, a conclusão da obra de Deus realça que Ele é único. Irmãos, já comentei no passado, quero relembrar vocês. O relato da criação é como se fosse uma batalha de deuses. A gente não percebe isso, mas é isso também. Porque o livro de Gênesis, capítulo 1, vai contradizendo de propósito as várias mitologias do mundo antigo. Do Antigo Oriente, do Antigo Egito, e vai mostrando como o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é superior aos deuses que eram adorados nas outras nações. Vou dar 2 exemplos, que eu já mencionei aqui. Número 1, no 4º dia, Deus cria o sol. A Bíblia não dá nem nome para ele, fala que era um grande luzeiro, fala que foi Deus que criou, e isso não é uma coisa qualquer para aquelas pessoas que estão saindo do Egito. Porque no Egito, o sol é um deus. Então veja, aquelas pessoas saindo do Egito, onde o sol é considerado uma divindade, agora se deparam com a verdade de que o sol é criado, não é personificado, não é divinizado, nem nome sequer tem, e obedece o mandato de Deus, que é o seu Criador. Você percebeu o que está acontecendo? O relato da criação está mostrando para nós como que Deus é único. E Ele está acima dos ídolos das nações. Vou dar um outro exemplo só. No 5º dia, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia fala assim, ó: criou, pois Deus, na minha versão revista atualizada, está escrito assim: os grandes animais marinhos. Bem, você leu isso aqui e passou batido, naturalmente. Mas para as pessoas daquele tempo, esses grandes animais marinhos, que são essa palavra é traduzida de outras formas, até na própria Bíblia, eles são muito conhecidos em batalhas de deuses da antiguidade. Tem, por exemplo, a história da criação a partir da visão lá dos caldeus, que se chama Enuma Elish. Você acha isso na internet, como que a criação do mundo de acordo com aquela mitologia. E lá no Enuma Elish, um ser desse aqui, um grande animal marinho, enfrenta um deus chamado Marduk numa rebelião, porque esses monstros primitivos simbolizavam isso. Batalhas divinas entre os deuses, das quais os homens acabaram surgindo juntamente com todas as coisas. Mas aqui, o que a Bíblia diz é, eles são algumas das muitas criaturas de Deus, que dependem de Deus, que servem a Deus, e nada mais do que isso. Bom, agora vem a aplicação. Por isso, irmãos, como eu disse, esse texto aqui é um texto triunfante. É um texto de alegria, porque ele é um texto de triunfo, ele é um texto de vitória. Deus terminou a sua obra. Isso significa que não existe nenhum falso Deus, nenhum ídolo, nenhum poder dentre os povos que é maior do que o nosso Deus. Por isso que o povo de Israel, lá no Antigo Testamento ainda, depois do Êxodo, eles cantavam: não há Deus como o nosso Deus. E a gente pode cantar isso hoje também. Se coloca, irmãos, no lugar dessas pessoas aqui, por um momento. Que pessoas são essas? As pessoas
que saíram do Egito, onde eram escravos, e agora estão caminhando para a terra prometida, e eles recebem essa passagem aqui. Tanto lá no Antigo Egito havia vários deuses que eles adoravam. Lá na terra para onde eles vão, Canaã, também existem muitos ídolos. Mas o povo de Israel está recebendo essa passagem e está lembrando eles: Deus não tem inimigos. Ninguém é páreo para o nosso Deus. Todos os poderes nos quais os povos se apegam, nada mais são, no máximo, do que criaturas de Deus, que dependem de Deus e que servem a Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Ninguém é páreo para Deus. Ele é um Deus vitorioso. Ninguém consegue fazer frente a Deus. Ninguém pode se rebelar contra Deus. E esse povo de Israel é o povo que vai ter que ir para a guerra. Os irmãos que conhecem o Antigo Testamento bem vão se lembrar. Não é que eles entraram, atravessaram o Rio Jordão, entraram na terra, dividiram a terra e viveram felizes para sempre. Eles deveriam conquistar a terra. Eles tinham que ir para a guerra. Mas eles eram um bando de escravos até outro dia desses. Como é que esse povo agora é um exército militar competente o suficiente para conseguir vencer esses povos com cidades grandes, com grandes exércitos, com muitas armas, cidades fortificadas? Como eles poderiam fazer isso? Eles poderiam fazer isso porque ninguém é páreo para o nosso Deus. Cá entre nós, como você e eu podemos vencer as lutas da vida? Bom, eu não sei se te contaram. Alguém tem que te contar. Nós teremos lutas na vida. Claro que te contaram, você já descobriu isso. Todos nós descobrimos. Irmãos, a vida nesse mundo é uma luta. Como que a gente vai vencer? Nós vamos vencer na força do nosso Deus. Porque ninguém é páreo para Ele. Porque o Deus que é o nosso Criador, a quem nós servimos, é o Deus que subjuga todos os poderes das nações, todos os poderosos do mundo. Não há ninguém acima dele. E se Deus quiser, ele derrota todos os seus inimigos de uma vez só. Saibam disso. Nós podemos vencer na força que Deus supre. Se você está passando por lutas nesse momento, como o povo de Israel, você olha para frente, percebe grandes muralhas, grandes exércitos, poderosos, inimigos, obstáculos dos mais variados, e aí você olha para si, eu olho para mim, e nós não temos lá tanta força assim, com todo respeito aos irmãos, mas a verdade é que a luta tem desafios maiores do que nós. Bem, ainda que isso aconteça, saiba, ninguém é páreo para o nosso Deus. Nosso Deus não tem inimigos, nós podemos vencer na força que Deus supre. Ele é quem luta as nossas batalhas. Ele é quem vai à nossa frente. Ele é quem nos treina para que nós possamos batalhar. Ele é quem nos dá graça, poder, para que nós possamos enfrentar as lutas da vida. Os desafios são muitos, mas o nosso Deus é maior. Se nós formos com Ele, com coragem, nós podemos alcançar a vitória. Eu queria que você cresça nisso. E essa foi a primeira verdade. Segunda, Deus terminou a sua obra. O que isso significa? Isso significa que a habitação de Deus com os homens está pronta. Eu preciso explicar isso, né? Porque isso não está no texto. Pelo menos não de forma explícita, mas está no texto. Irmãos, já preguei aqui no passado, então vou relembrar mais uma vez, bem rapidinho. A expressão céus e terra aparece aqui no capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Isso nos remete ao capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E essa expressão céus e terra são duas palavras separadas, mas elas andam juntas. Explico. Isso é um merisma, é o nome desse tipo de expressão. Merisma é uma declaração de opostos para indicar totalidade. É igual quando a gente fala assim, a pessoa passou um dia e uma noite, ou expressões dessa natureza. Dia e noite significa o quê? Todo o tempo todo. Então, nesse tipo de linguagem, essas palavras formam uma unidade. Céus e terra são um composto que se refere ao universo, à criação de Deus como um todo, organizado, etc. Só que tem outra coisa além disso. Gênesis 1 nos mostra que Deus cria o universo, cria os cosmos, cria o céu e a terra,
como se fosse um grande templo, um santuário. Já viu que a Bíblia fala assim, ó, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Lembra dessas passagens? Por que não? Porque Deus mesmo fez o seu próprio santuário. E o seu santuário é todo o universo. Então, o universo é um santuário feito pelo próprio Deus, para habitar, para morar junto com a sua criação. Esse negócio, irmãos, céus e a terra ser um templo, os autores da Bíblia entenderam isso. De novo, fica comigo que tem aplicação, tá? Os autores da Bíblia entenderam isso. Tanto é que existem muitos paralelos entre a criação e depois a construção do tabernáculo. A criação e depois a construção do templo de Salomão. Vou dar alguns exemplos para os irmãos verem que eu não estou inventando. Antes de Deus começar a criação aí dos céus e a terra, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lembra disso? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Aí quando a gente vai ver lá, por exemplo, a construção do tabernáculo, a Bíblia nos diz que esse mesmo Espírito que aqui está participando da criação, lá ele habitou, ele entrou, ele operou na vida dos construtores do tabernáculo. Está em Êxodo capítulo 31, versículo 3, para dar para eles sabedoria, entendimento, ciência, daquilo que era necessário para a confecção do tabernáculo. Havia o Espírito Santo aqui e há o Espírito Santo lá. Em quantos dias... Aliás, essa pergunta é ambígua, vou melhorar. Deus cria em 7 dias, cria em 6 e descansa no 7. Então são 7 dias que Gênesis nos mostra. Você acredita nisso? Que Moisés, quando vai discursar a respeito do significado e da forma do tabernáculo ser construído, sabe quantos discursos Moisés dá? Você não vai acreditar. 7. Você acredita que quando Salomão, lá em 1 Reis capítulo 8, vai orar para consagrar o templo ao Senhor, sabe quantas orações Salomão faz? Você não vai acreditar. 7. Então veja, existe o Espírito pairando, existe o número 7 mais uma vez envolvido, porque a criação é um grande templo onde Deus habita no meio das suas criaturas. Bom, eu já preguei sobre isso, está numa das mensagens anteriores, caso os irmãos queiram ver melhor. Agora, mais uma vez, eu quero ir para a aplicação. Quando a Bíblia diz, Deus acabou os céus e a terra, existe muita ênfase nessa passagem, porque essa passagem é uma comemoração. Essa passagem é uma inauguração. O grande santuário cósmico está sendo inaugurado, e agora ele pode ser desfrutado, pode ser aproveitado para o bem das criaturas, para o nosso deleite, para a glória de Deus. Não sei se você já foi na inauguração de alguma coisa. Amor, com seu perdão, eu vou te expor agora um pouquinho. Minha esposa trabalha ali, agora vocês acordaram, né? Vocês gostam, né? A minha esposa trabalha ali perto do balão do Tavares, eu vou levar ela lá de carro todo dia, aqui pertinho, 5, 6 minutinhos. E aí, aquela loja famosa, a Meripan, agora está fazendo uma loja maior, bem ali na esquina, ali no balão do Tavares, ali da Marechal Rondon. Não é propaganda, tá? Não estou recebendo nada. Alô, pessoal da Meripan, vamos fazer um acordo aí. É muito legal. Sempre que eu passo lá, porque tem um semáforo bem ali, né? Então sempre que a gente passa lá e para no semáforo, a minha esposa olhava para a construção e falava assim, nossa, olha como está indo rápido. Nossa, olha como cresceu. Olha como é que já está tomando forma. Nossa, já está pronto. Está tantas vezes maior do que a loja anterior. Que legal! Quando abrir a loja, eu vou ter que ver. Mas ele não compra nada lá nesse lugar. Mas essa é minha esposa. Desculpa, tá, meu amor? Me perdoe. Quem está lá no fundo não ouviu, né? Deixa quieto. Acabei de ser ameaçado, irmãos, em público. Senhor, me guarde. É pelo bem da pregação, é uma ilustração, tá? Mas veja, o ponto é dizer que... aliás, recentemente, agora eu vou expor o pastor Luciano também. É outra ilustração, tá? Porque ele me contou, feliz da vida, que foi no mercado que abriu ali na Santos Dumont, parece que no Mofato. Pastor, abriu o mercado, eu fui lá, abriu, que legal, inauguração. Tá bom. Eu acho que você já entendeu mais ou menos aonde eu quero chegar. O fato de Deus ter acabado os céus e a terra significa
que o santuário cósmico foi inaugurado, que todo aquele período de construção, que todo aquele período de trabalho, que todo aquele período de obra finalmente foi concluído. E uma vez que foi concluído, claro, ninguém faz uma obra para concluir aquela obra para depois ir embora e deixar aquela obra abandonada. Não, aquela obra é feita para que ela seja aproveitada, desfrutada, habitada de alguma forma. Então a habitação de Deus com os homens está pronta, é bom, é perfeito e deve ser para o nosso deleite e para a glória de Deus. Mas ele está contemplando aquilo que Deus fez, está dizendo isso é muito bom e Deus fez para nós, para Ele viver no nosso meio. Então, comemore, porque você vive no mundo de Deus. Mas, tema, que você vive no mundo de Deus. Então você percebe que a mesma coisa pode ter uma aplicação boa ou ruim, dependendo da forma como você encara isso? Eu vou tentar explicar melhor e eu vou dar outra ilustração. Essa aqui é de alguém que eu não conheço, para não correr riscos. Mas vamos supor que você tem a sua casa e você convida alguém para passar alguns dias lá com você. Um cunhado. Cunhado é sempre bênção na nossa vida. Então, você convidou o cunhado. E o cunhado está lá. Só que você começa a perceber, meu querido irmão, que o seu cunhado começou a usar o seu chinelo para tomar banho. Você chegou do trabalho cansado, foi pegar sua água com gás lá para tomar com gelo e limão. Adivinha? Ela não estava mais lá. Você foi tomar o seu banho e a sua toalha estava molhada. Foi o seu cunhado, é claro. Foi o cunhado. Por conta do amor que você tem pela esposa, você atura um tempo, né? Até que chega a hora que fica difícil demais. E aí você diz o seguinte: olha, na minha casa você não é mais bem-vindo, porque você está usando de maneira indevida daquilo que é meu. Irmãos, nós somos o cunhado. Você entendeu? Na criação de Deus, nós somos o cunhado. Qual que é o problema do ser humano? Porque nós somos péssimos hóspedes. Nós vivemos no mundo de Deus, mas querendo fazer as coisas da nossa própria maneira, desconsiderando o interesse daquele que é o verdadeiro dono de todas as coisas. E isso é um problema. Então, para que nós possamos viver no mundo de Deus e desfrutar dele, a gente tem que fazer as coisas segundo os termos do nosso próprio Deus. Mas uma outra coisa que você tem que saber é que isso aqui mostra que o desejo de Deus é de habitar no meio das suas criaturas. Sabe como é que a Bíblia termina? Você não vai acreditar. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus mesmo habitará com eles. Aquilo que Deus quis fazer em Gênesis 2, Ele vai concluir lá no Apocalipse 21. Isso significa, isso aqui é fantástico. Gênesis 2 é o primeiro texto de escatologia da Bíblia. O projeto de Deus de habitar com o seu povo começa aqui. E finalmente vai se concluir. Então, eu queria que você soubesse disso. Se você já creu em Jesus como seu Salvador pessoal, o seu destino é morar na casa de Deus. Deus te convidou para habitar com Ele. Essa é a grande bênção, que é a nossa grande esperança. Por isso que a gente cantou aqui: se infeliz nos corre a vida terreal, nós vamos deixá-la um dia. Porque nós vamos para o lar celestial, onde tudo é muito feliz. Terceiro e último. Estou demorando? Não responda. Terceiro e último. Não, porque às vezes o povo responde. Essas perguntas não pode responder. Irmãos, eu vou contar um negócio aqui bem rápido, que eu estou meio chocado. Eu fiz aniversário de casamento, né? Essa semana. Postei umas fotos no meu Facebook. Os elogios que eu recebi me deixaram desconfiado. Eu vou falar, eu vou abrir o coração. Porque os elogios vieram mais ou menos assim: vocês estavam tão bonitos, nem parece que é vocês. É só para dizer para você, a pergunta que eu fiz lá, não responda. Eu tenho sentimentos também, tá? Pastor tem coração, normal.
Terceiro e último ponto. A conclusão da obra de Deus realça a sua soberania e o seu poder. Irmãos, tem uma lição aqui que é óbvia, mas eu quis deixar ela para o final, e assim eu vou terminar a mensagem de hoje. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente atropela muito o conteúdo, isso não é bom. Mas a mensagem é óbvia. Deus concluiu os céus, a terra e todo o seu exército. Exército aqui, irmãos, é a vida numerosa, bem organizada, preparada, sob o comando de Deus e o seu regente, que é o ser humano. Então, o exército da terra tem a ver com os animais, com as plantas, com a fauna, com a flora, aquilo que Deus fez. O exército dos céus tem a ver com os astros, com os planetas, com as nuvens e assim por diante. Essa é uma forma de dizer que Deus terminou tudo aquilo dos céus e da terra. E aí, tem duas coisas que eu queria pontuar. A primeira delas, Deus termina aquilo que começa. Óbvio. Então, isso aqui é uma comemoração. Você já foi, você que já estudou, teve a alegria, por exemplo, de fazer um cursar um ensino médio, ou talvez um curso de ensino superior? Eu gosto de ir às aulas, tal, gosto mesmo. Mas é muito legal quando você participa da formatura. A formatura significa você concluiu. Semana que vem vai ter a entrega do certificado dos irmãos aqui que estão estudando Libras aqui na igreja. É uma confirmação, é o selo de que eles concluíram aquilo que eles propuseram-se a fazer no começo. Então, esse texto aqui é como se fosse, claro, guardando as devidas proporções, uma festa de formatura. Deus começou, fez a obra e completou, porque ele termina aquilo que ele começa. Claro, agora você entende de onde o apóstolo Paulo tira, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquela famosa expressão: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Tirou daqui. Porque você não percebeu, porque a gente não leu, mas nos versículos 2 e 3 aparece a palavra obra, adivinha quantas vezes? 3 vezes. É uma ênfase. Deus é um grande obreiro, que termina as obras que ele começa. E isso, claro, tem a ver com a nossa vida. Se Deus terminou a criação, ele também vai terminar a nova criação. Na verdade, com a ressurreição de Jesus, que a gente ouviu uma mensagem muito boa de manhã pregada pelo pastor Luciano, a nova criação já começou. Jesus é as primícias da nova criação. E essa nova criação está em andamento. E adivinha, se alguém está em Cristo, diz a Bíblia, é nova criação. Ou nova criatura. Se você é nova criatura, Deus vai terminar a obra que ele começou. Mas tem uma coisa. Se essa obra está em andamento, então a gente precisa ver o andamento dessa obra na sua vida. Deus está fazendo a obra na sua vida? Na vida das pessoas em quem Deus está operando, algumas coisas acontecem. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, adivinha, não rouba mais. Aquele que era um mau caráter, não é mais. Aquele que era escravo do pecado, não será mais. Porque Deus está fazendo uma obra. Conta-se a famosa história de Agostinho de Hipona, que antes da conversão, viveu uma vida de muita devassidão. E aí, uma das suas andanças, depois agora de já ser bispo lá em Hipona, ele está andando pela rua e ele encontra uma das andanças antigas dele, que vê ele, e a miserável tinha memória boa, e começa a correr atrás dele e chamar ele. Ele tentou ignorar, mas não teve jeito. E até que um determinado momento ela grita assim: Agostinho, eu sou aquela! E aí conta a história que ele para e responde: pois é, eu não sou mais aquele. Irmãos, eu posso falar a mesma coisa de mim. Estou muito longe de ser quem Deus quer que eu seja. Mas eu não sou mais aquele. E se você creu em Jesus, certamente você também tem muito que melhorar. Mas você não pode ser mais aquele. Não pode ser mais aquela. Porque Deus está fazendo uma obra. E a boa obra que Ele começou, Ele vai concluir. Essa é a certeza que a gente pode ter. Uma outra coisa, essa palavrinha não está no verso 1, mas eu vou usar ela aqui já porque está dentro do nosso contexto e na semana que vem então a gente avança. A palavra obra, que aparece aqui tantas vezes relacionadas a Deus, nos mostra uma coisa muito óbvia. Deus é um trabalhador. Jesus falou assim:
Você conhece essa expressão, né? Eles estavam lá brigando com ele porque ele tinha curado alguém no sábado. Ele fala assim: meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Então, essa expressão deveria, pelo menos na nossa visão, dignificar o trabalho. Deixa eu falar com outras palavras. Agora, irmão, só quem é muito crente vai concordar aqui e falar amém. Graças a Deus que amanhã é segunda-feira. Vocês são crentes, hein? Atenção. O problema do pecado não é o trabalho. O problema do pecado é a fadiga que agora, por consequência do pecado, vem sobre nós. Mas existia trabalho antes da queda. Adão trabalhou antes da queda. O problema é que depois da queda, diz a Bíblia, que agora a terra produziria cardos e abrolhos. Agora ele ia comer o pão do suor do rosto dele. Ou seja, agora seria muito mais difícil a experiência. Mas Deus criou o homem para trabalhar. Por isso, irmãos, que o trabalho é uma coisa tão importante, porque o trabalho é um ponto de contato entre nós e o nosso Deus. Nós somos imagem de Deus. Deus é trabalhador. Nós que somos a sua imagem, o somos também. É por isso que preguiça é pecado. Entende? Não é só porque... É porque, principalmente, nós estamos distorcendo a imagem de Deus, ou uma das formas da imagem de Deus transparecer através da nossa vida. Então eu queria que você... Olha que mensagem, mas eu estou pregando. Eu queria que você desse graças a Deus pelo trabalho que você tem. Isso não significa que você não possa querer algo melhor. Não estou falando isso. Lute para conquistar algo melhor. Mas não deixe de ser grato e de fazer o melhor naquilo que você tem em mãos hoje. A palavra de Deus nos ensina isso. Que a gente precisa fazer tudo aquilo que nos veio à mão conforme as nossas forças. Que nós devemos servir como se nós estivéssemos servindo ao Senhor e não a homens. Por causa disso. Porque Deus é um obreiro. E convida a gente para ser obreiro também. Claro que eu não posso deixar de falar que a gente precisa também levar a sério o trabalho e a obra, que é a obra que Deus está fazendo. Então, se envolva. Deixa Deus usar a sua vida. Porque Deus é um trabalhador que está trabalhando em você. E se você se dispuser, Ele vai trabalhar através de você. Deus faz isso. Não é porque você é um ótimo jogador, é porque Ele é um ótimo técnico. Ele consegue fazer a obra através da vida de pessoas como nós. Então se envolva. Certamente, Deus quer usar a sua vida. Porque Ele é um trabalhador que te convida a trabalhar também. Tá bom, né? Você sabe que esse seria o ponto 1 da mensagem de verdade. Aí o ponto 1 virou uma mensagem sozinho. Melhor para a gente ir com calma. Mas eu queria que a gente orasse juntos agora, dando glórias a Deus. Cada um leva para casa aquilo que o Espírito Santo fixar aí no seu coração. Mas lembra, Deus terminou aquilo que Ele começou. Isso significa que Ele é único, ninguém é páreo para Ele. Isso significa que Ele quer que nós habitemos na presença dEle. Isso significa que Ele é soberano, conclui os seus projetos, conclui os seus propósitos não podem ser frustrados, e isso tem que ser experimentado na nossa vida também.